Exercício 11. A densidade superficial de carga de um plano infinito carregado é de menos 2 de 10 a menos 6 coulombs por metro quadrado. Um próton é arremessado diretamente para fora do plano com a velocidade inicial de 2 de 10 a 6 metros por segundo. Qual a distância o próton percorrerá até atingir o ponto de retorno? Bem, a ideia é que a gente tem um plano infinito carregado e um campo elétrico gerado de tal forma que a gente coloca o próton nesse campo elétrico. Como é que é o campo elétrico de um plano infinito? Eu sei que por simetria o campo elétrico ele é gerado perpendicular ao plano, onde tem o mesmo módulo a mesma distância. Com isso a gente traça uma gaussiana, essa gaussiana tendo o seu plano paralelo ao plano infinito dos dois lados, então facilitando assim o cálculo da lei de Gauss. Eu sei que na parte de cima do plano o campo elétrico está para fora, na parte de baixo também está para fora, está no sentido contrário. Levando em conta que essa distância é igual a essa, a gente pode calcular o campo elétrico gerado em toda a superfície que eu desenhei aqui, que é esse cilindro com as bases paralelas ao plano. O detalhe importante é que na lateral o campo elétrico é paralelo à superfície, então o fluxo é zero. Só vou ter fluxo nas duas bases, e esse fluxo vai ser o produto do campo elétrico pela área, tanto em cima quanto embaixo. Os dois campos elétricos estão para fora, então o fluxo é positivo dos dois lados. Como o fluxo é positivo dos dois lados, o fluxo total é simplesmente 2 vezes a área. Bem, e a carga interna? A carga interna é a carga que está interna gaussiana, que é essa região aqui, que tem a mesma área que a base. E eu calculo ela usando a densidade de carga, a densidade vezes a área por ε0. Consequentemente, a área desse lado cortando com esse, eu vou ter o meu campo elétrico igual a densidade de carga superficial de carga sobre 2ε0. Esse é o campo gerado por um plano infinito. É um campo homogêneo em todas as regiões do espaço. Bem, qual é a ideia? Conhecendo então o campo elétrico gerado por essa densidade de carga, eu quero já pegar um próton. Assim, a gente pode calcular o valor do campo elétrico, certo? Pegando a densidade, que é menos 2 10 a menos 6, a densidade é negativa, sobre 2 vezes 8 vezes 9 vezes 10 a menos 12, que é o ε0. Então, meu campo elétrico é menos 1,1 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. Certo? A ideia, então, voltando aqui, seria pegar um próton, jogar ele para fora do plano e ele atingir um ponto de retorno. Para atingir um ponto de retorno, ele tem que ter uma força no sentido contrário à velocidade que ele está sendo lançado. Então, na verdade, o campo elétrico, em vez desse sentido colocado aqui para calcular a lei de Gauss, ele vai ter um fluxo negativo. Por quê? Porque o campo elétrico vai ter sentido contrário, já que a carga é negativa. A carga é negativa, o fluxo é negativo, os dois campos elétricos estão para dentro da superfície gaussiana e não para fora, como eu desenhei. Mas tudo é uma questão de sinal aí. Certo? O campo elétrico para baixo faz com que a força sobre o próton também seja para baixo, seja na direção do plano. Então ele vai ter uma velocidade no sentido contrário à aceleração, vai diminuir essa velocidade até parar. Certo? E a gente pode calcular a força sobre o próton, simplesmente a carga do próton, que é igual à carga do elétron, vezes o campo elétrico. Isso é 1,6 vezes 1,6 10 a menos 19, vezes 1,1 vezes 10 a 5. Aqui já não me importa mais o sinal do campo elétrico, já que eu já tenho direcionado os sinais, os sentidos dos vetores, que é isso que importa. Então minha força vai ter o seu módulo 1,8 vezes 10 a menos 14 newtons. Bem, conhecendo a força, eu tenho condição de conhecer a aceleração, que é a força sobre a massa. E a massa do próton é 1,7 vezes 10 a menos 27. Consequentemente, essa razão nos dá uma aceleração 1,1 vezes 10 a 13 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração bem alta, mas a velocidade que ele está sendo lançado também é alta. Dessa forma, a gente calcula a distância que ele vai atingir ao ser lançado por Torricelli. A velocidade final, é claro, é zero, porque está no ponto de retorno. A velocidade inicial é 2,6 vezes 10 a 6 metros por segundo, como está aqui. Certo? E a aceleração a gente acaba de calcular. Sendo assim, a nossa
distância vai ser velocidade ao quadrado por 2A, isso é 2,0 vezes 10 a 6 ao quadrado, 2 sobre 2 vezes 1,1 vezes 10 a 13. Bom, dessa forma, calculando essa razão, nós vamos ter a nossa distância como 1,8 vezes 10 a menos 1 metros, isso é 18 centímetros. O próton é jogado para fora do plano, ele tem uma carga negativa que vai atraí-lo, então ele vai diminuir a velocidade durante 18 centímetros até atingir o ponto de retorno, que a velocidade é zero. É isso.